A paz do Senhor Jesus, trazer uma meditação sobre João capítulo 3, versículo 13. Diz assim: Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Essa passagem da Bíblia, ela tem sido muito mal interpretada por muitas pessoas. Muitas pessoas estão dizendo que ninguém subiu ao céu, só Jesus. E que quando uma pessoa morre, ela não vai para o céu, ela fica aguardando o corpo dela ali morto até Cristo voltar e um dia ela vai ressuscitar. E baseiam isso em 1 Tessalonicenses 4. No final do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Só que, se a pessoa tiver bastante atenção, ela começa a perceber que algo não fecha no texto, se a pessoa for interpretar João 3:13 de forma literal. Porque olha o que o texto diz. Ora, Jesus que falou isso antes dele ir para a cruz. Jesus que disse, antes dele ir para a cruz. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Olha só, ele falou que ninguém tinha subido ao céu, senão o que desceu, que é Cristo, o Filho do homem. Aí ele fala que está no céu. Mas se ele estava ali na terra, como é que ele estava no céu? Aí que está o mistério. O significado desse texto não é para ser interpretado de forma literal. Jesus, ele utilizava figuras de linguagem em algumas das suas falas, e essa é uma delas. Como nós poderemos saber que é isso? Porque quando a gente vai ver do versículo do começo, do capítulo 3, a gente vai ver que tem um diálogo entre Nicodemos e Jesus. E o que acontece nesse diálogo? Nicodemos não entende algumas coisas. E no versículo 9 ele diz assim. Olha o que diz o versículo 9. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isso? Olha o 11. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos faleis das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Aí o 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus, ele está querendo dizer o seguinte: se vocês não estão entendendo das coisas terrenas, se eu falei das coisas terrenas e não creu, e se eu falar das espirituais? Ninguém foi buscar esse conhecimento senão o que desceu do céu. Ninguém trouxe essa revelação senão aquele que veio do céu, que está no céu. Observa que não é literal isso que ele falou, porque ele não estava no céu naquele momento. Ele estava onde? Na terra, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. João 3,16 vai dizer: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí ao 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Então Jesus estava no mundo. Como é que ele fala que ele estava no céu? É porque é o que muitas pessoas não compreendem. Esse significado desse versículo que está em João 3,13, ele está querendo dizer que ninguém tinha essa revelação, ninguém subiu ao céu, ninguém foi ao trono de Deus e trouxe esse conhecimento, senão aquele que estava lá, que era Jesus. Mas ele está querendo dizer que ele trouxe uma revelação nova. Não que literalmente ninguém subiu lá. Até esse momento, poderia, vamos dizer, realmente, somente Jesus foi lá. Mas
A Bíblia fala que Elias subiu ao céu no redemoinho. Alguém pode dizer que o corpo dele se deteriorou. Beleza. Mas por qual motivo apareceria seres espirituais mais reais numa carruagem de fogo para levar ele? Alguma coisa aconteceu. Então, só que as pessoas usam esse versículo de João 3,13 para dizer assim, quando uma pessoa hoje morre, ela não vai para o céu, ela vai ficar esperando no túmulo. Só que isso aqui que Jesus fala é antes da cruz e tem um sentido de revelação. Ninguém subiu lá e trouxe esse conhecimento, ninguém subiu ao céu senão o que desceu, o Filho do Homem que está lá, que tem o conhecimento do alto. Essa palavra é metafórica. Nem tudo aquilo que Jesus falava era literal e as pessoas, infelizmente, muitas têm sido bastante ignorantes, muito ignorantes, e pensa que tudo que Jesus falou é literal, não é. Vou dar um exemplo. Jesus falou que se o olho da pessoa fizesse ela pecar, ela tivesse que arrancar e jogar fora. Ele não está falando isso para a pessoa fazer isso literalmente. Falando isso no sentido de fazer literalmente. Ele falou, mas não literalmente. Ele fala, se o teu pé te faz tropeçar ou tua mão arranca e joga fora. Ele não está falando isso. O corpo é morada do Espírito Santo. O que ele está querendo dizer é, afaste aquilo. Quando eu falei aqui que ele não disse aquilo, é nesse sentido. Ele fala com o sentido da pessoa se desprender. Quer outra coisa que é metafórico, que também Jesus fala? Quando ele termina de orar no Getsemane, ele ora, aí ele vem para os discípulos. Aí os discípulos estão dormindo. Aí na segunda vez e na terceira vez ele fala assim, agora dormir, descansar e basta, chegou a hora, vamos. Ele não falou para dormir? Como é que ele já está chamando? É só uma expressão. Então Jesus usa de expressões, mas existem coisas que era real. E a pessoa tem que ter o discernimento de Deus para saber o que é real e o que não é real. Ele falou, se tiver fé, como um grão de mostarda faria muita coisa, né? Aí as pessoas pensam que é restrito a algumas coisas isso. Jesus fala em Mateus 21:21, em verdade vos digo, se tiveres fé e não duvidar, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te, precipita-te no mar, assim será feito. Aí as pessoas pensam, não, mas Jesus não quis dizer da montanha real. Quis sim. Ele fala, né? Este monte. Tinha um monte ali. Então a pessoa tem que ter o discernimento. Ela tem que se permitir compreender. Agora, tem coisas que é óbvio que ele falou de forma metafórica. Quando mesmo ele vai ser crucificado, ele fala para os sacerdotes que eles iriam ver ali ele vindo na nuvem no céu. Será que eles viram literalmente? Porque se eles vissem, eles iam se arrepender e pedir perdão a Deus. Ali era metaforicamente. Ele fala que desde aquele momento eles iriam ver. Mas isso tem na Bíblia? Tem. No livro de Mateus, capítulo 26, olha só, Mateus, presta bem atenção, Mateus capítulo 26, olha o que ele fala no versículo 64, disse-lhes Jesus, tu o disseste, digo-vos porém que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Mais uma versão que é mais fiel ao grego, que é o mais próximo do original, que as cópias que foi encontrado no Novo Testamento é em grego, que são cópias em grego. A tradução atualizada, ela fala desde agora. Desde agora. Aqui ele fala vereis em breve. Mas tem algo ali. E ele fala metaforicamente. Agora Estevão não, Estevão viu real. Então a pessoa tem que discernir quando é metafórico o que ele fala e quando não é. Como é que eu sei que essa parte de Mateus 26, 64 é metafórico?
Porque tem outra Bíblia, como eu falei, na Revista Atualizada ele vai falar desde agora. E naquele momento eles não estavam vendo Jesus no céu. Eles estavam vendo Jesus na frente deles ali. Porque se tivesse no céu, como é que eles iam pegar Jesus para crucificar se ia estar lá no céu? E a versão fala desde agora. E no grego está escrito desde agora. Mas aqui, essa aqui é a revista corrigida. Não fala desde agora, fala vereis em breve. Então tem que ter o discernimento. Existem coisas que é metafórica e existem coisas que não. Jesus falou que morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. Isso é real. Mas tem coisas, como eu citei, a respeito quando ele estava orando ali no Getsemane e fala, ó, vamos, pode descansar agora, e depois chama eles. Se era para eles descansar, como é que era para eles saírem dali? É porque é uma expressão, tipo, agora vocês podem dormir, mas não era que é para eles dormir de fato. Quando Jesus fala com Nicodemos, ninguém subiu ao céu, é uma expressão para dizer, olha, ninguém foi lá senão o Filho do Homem, que está lá, mas era ele que estava ali. Então as pessoas endurecem muito o coração para entender algumas verdades. Que Deus venha abençoar você, que você venha buscar compreender os mistérios de Deus, se permitir compreender. Deus é maravilhoso e busque ao Senhor, né? Louve a Ele por tudo que Ele tem feito em sua vida. Mas só tem acontecido coisas difíceis, então louva a Ele pela presença dEle. Porque você também não vai ficar glorificando luta, prova. Não, você vai exaltar Ele, porque Ele não lhe abandona, porque Ele te ama, porque Ele é Deus. Que o Senhor Jesus abençoe sua vida, busque a presença do Espírito Santo, que todo mal caia por terra em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.